O livro de Elizabeth é finalmente publicado, e é o assunto da cidade. Lucas planeja uma festa surpresa para comemorar o evento, mas algumas críticas ruins de livros deixam Elizabeth com um humor menos social. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. O livro de Elizabeth, A Mother on the Frontier, chega a Hope Valley. Nathan se aproxima de Elizabeth na biblioteca durante sua sessão de autógrafos e pede que ela faça sua cópia para Aquele que Escapou. Elizabeth está feliz em ver que Nathan está bem o suficiente para brincar, embora seu braço esteja em uma tipóia, enquanto ele continua se recuperando do acidente. Uma animada Rosemary chega para cobrir a sessão de autógrafos do The Valley Voice. Ela queria trazer um cinegrafista, mas eles ainda não podem pagar um. No entanto, ela tem um novo funcionário, o editor-chefe Lee. Nathan leva seu livro autografado para fora. Ele abre e lê a mensagem. Para Nathan, um multi impecável e amigo precioso. Só então Fate se aproxima dele, não muito satisfeita por ele estar acordado, e insiste que ele ainda não se curou o suficiente. Bill encontra um inimigo familiar, Vyman Walden. Ele está de volta para perguntar sobre como fazer negócios em Hope Valley, já que a construção da fundição fora da cidade começou. Bill não quer fazer parte disso. Enquanto Angela e Cooper correm para a escola, Joseph lamenta o tempo perdido com Cooper. Minnie sugere que ele o leve para o trabalho um dia. Na cidade, Nathan tenta brigar com Newton, sem sucesso. Bill compartilha que a única pessoa capaz de se aproximar de Newton recentemente é May. Nathan vai até a Yo's Pharmacy e Soda Fountain para falar com ela. Ele pergunta como May conseguiu ajudar Newton. A resposta dela é paciência. É algo que Nathan está lutando consigo mesmo. No escritório, Lee compartilha uma história que escreveu para o jornal com Rosemary. A peça é diferente de tudo que ela já leu. É ousado, descarado e infelizmente não é adequado para ela publicar. No salão, Lucas discute com Gustave sobre o cardápio da festa surpresa de lançamento do livro de Elizabeth. Henry chega enquanto Lucas reclama que Gustave ainda está empregado no salão porque eles são primos. Enquanto isso, Henry veio falar sobre a venda da petroleira. Lucas quer saber se Henry permanecerá na empresa se a venda for concluída com Jerome Smith. Enquanto Lucas leva Henry para fora de seu escritório, eles veem Vyman jantando com Icon. Lucas observa que a fundição do Vyman começou a ser construída. De volta ao escritório, Rosemary decidiu publicar o artigo de Lee. Goste ou não, o mundo está se tornando mais descarado e direto, especialmente com críticas duras ao livro de Elizabeth. Nesse momento, Elizabeth chega. Ela lê algumas das opiniões duras. O que mais dói é o ataque dos personagens de seu livro. May se aproxima de Nathan enquanto ele tenta trabalhar com Newton. Nathan admite que não superou o acidente e se pergunta se foi culpa dele, daí Newton não responder a ele. May garante a ele que não é culpa dele. Nathan pode não se lembrar do que aconteceu naquele dia, pois passou por uma experiência traumática, mas com o tempo, ele e Newton se curarão. Cooper ajuda Joseph a instalar uma janela para Rosemary no escritório. Rosemary diz, "Muito bem, Sr. Canfield", ao qual Cooper leva o crédito dizendo, "Obrigado". Lee percebe que a janela está ao contrário. Joseph diz a Cooper que eles precisarão voltar amanhã para consertar. Enquanto Cooper volta para casa para jantar, Joseph admite para Lee que a janela estar ao contrário não foi um acidente. Ele quer passar mais tempo com seu filho. Rosemary e Lee acham o gesto admirável. Quando a noite cai, Lucas distrai Elizabeth do lado de fora do salão, quando a cidade chega para sua festa surpresa de lançamento do livro.
Ela conta a ele sobre todos os comentários indelicados sobre seu livro e como alguns eram sobre ela mesma. Lucas a anima com uma surpresa. Ele lhe dá uma carta de sua mãe que inclui um presente: o lápis vermelho que ela usou para editar seu livro. Elizabeth hesita em entrar para jantar e prefere olhar para as estrelas. Dentro do salão, Bill se aproxima de Icon e pergunta sobre seu encontro com Wyman Walden. Ele avisa Wyman é desonesto e, como prefeito, não é uma boa ideia para Icon fazer negócios com ele. Icon diz que seria um tolo simplesmente ignorar os negócios de Walden, o que poderia ser bom para a cidade. Faith encontra May encantada com o livro de Elizabeth. May se pergunta quem é o Multi no livro, levando Faith a compartilhar com ela que Nathan e Elizabeth cortejaram. Do lado de fora, Lucas finalmente esclarece sobre a festa surpresa que espera. Na manhã seguinte, no mercantil, Florence pergunta a Nathan se leu o livro de Elizabeth. Ele diz que não, mas se pergunta como estão as coisas com May. Florence admite que as coisas começaram um pouco curiosas. Ela sugere que ele acabou de ter seu coração partido, para que ele não se apresse para o namoro. Nathan diz que não está querendo cortejar ninguém. Na casa geminada, Elizabeth explica a Rosemary que escreveu o livro como uma carta de amor para seu filho. Amigos como Rosemary e todos na cidade que têm sido uma fonte de força e conforto para ela desde que chegou há quase uma década. Depois do trabalho, Joseph volta para casa com Cooper. Ele vê que Cooper está um pouco para baixo e concorda em deixar Cooper decidir se quer ir à igreja. No entanto, Joseph pode dizer que algo ainda está pesando no coração de Cooper. Cooper se pergunta por que o sarampo fez com que Angela perdesse a visão e não ele. Ele sente que não é justo. No salão, Lucas pergunta a Wyman o que ele está fazendo na cidade. Na farmácia, Nathan pede a May para trabalhar com Newton. Como May insiste, ela trabalharia melhor com Newton sozinha, e ela pode dizer que Nathan está um pouco magoado. Ela tenta consertar as coisas permitindo que Nathan se junte e o informa a que horas. Faith entra com um pedido e Nathan sai. Faith se sente mal por interromper. May garante que não há nada acontecendo entre ela e Nathan, e mesmo que houvesse, ela não está em posição de fazer nada a respeito. Descendo a rua, Rosemary tem uma carta para o editor de Elizabeth. É uma carta maravilhosa e edificante de uma mãe viúva que encontrou paz no livro de Elizabeth. Rosemary diz a ela que este é o único tipo de revisão que importa. Joseph admite a Minnie o que está incomodando Cooper. Ele não queria contar a Cooper como os médicos se recusaram a tratar Angela. Ele não quer que Cooper guarde qualquer ódio em seu coração pela situação que os expulsou de sua antiga casa. Elizabeth vai ao salão para visitar Lucas e encontra Wyman. Ele está saindo do escritório de Lucas e diz a Elizabeth que admira seus instintos de negócios. Elizabeth entra no escritório e encontra Lucas gritando ao telefone em francês. Ela sai para dar-lhe um momento a sós para terminar a ligação. A ligação fica ainda mais intensa quando Lucas bate o telefone.